E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aula bem interessante. Vamos conhecer um outro sensor eletromecânico, o head switch. Na aula passada vimos o funcionamento do sensor fim de curso. Agora vamos ver um sensor que não precisa ter contato físico diretamente com o objeto que queremos detectar o movimento mecânico nesse caso. Esse sensor head switch ele trabalha com campos magnéticos, ele detecta campos magnéticos. Esse sensor foi inventado pelo professor Valentin Kovalevkov em 1922. Ele é interessante porque dentro dele tem um gás inerte, duas chapas ferromagnéticas e essas chapas ferromagnéticas são flexíveis. Agora não dá para ver muito, mas eu vou tentar depois aproximar no microscópio para vocês verificarem. Eu tenho um ímã aqui, um ímã de neodímio, e eu estou ajustado o multímetro em BIP, ou para testar continuidade. Quando eu aproximar o ímã desse sensor aqui, vamos verificar que ele fecha o contato. Esse sensor tem várias aplicações na indústria, podemos citar a detectar o movimento de pistões pneumáticos. Geralmente a gente não vê ele exposto assim com esse invólucro de vidro, mas sim dentro de uma estrutura de plástico preta, por exemplo. E a vantagem dele, como podemos verificar, é que ele detecta a posição do objeto somente com campos magnéticos. Isso pode ser bem útil para, por exemplo, no pistão magnético, onde temos um êmbolo internamente magnético e podemos posicionar o sensor no começo do curso e no fim do curso desse pistão. Uma outra aplicação interessante com esse sensor é em teclados. Eu fiz um vídeo ressuscitando um teclado antigo onde utilizava head switch. Eu vou trazer aqui para vocês verificarem como é interessante esse conceito de utilizar campos magnéticos para detectar o movimento de objetos. Bem pessoal, podemos ver aqui um teclado bem antigo que tem bastante head switches. Eu utilizo esse teclado aqui para tirar os head switches para meus projetos. Eu tenho vários outros teclados desse e um deles, como eu mencionei, eu reativei e fiz uma comunicação bem interessante entre o Arduino, o teclado e uma TV de tubo antiga. Eu aconselho a vocês, após essa aula, assistir esse vídeo. É bem interessante e bem didático. Vamos voltar aqui para o teclado que utiliza head switch. Eu vou soltar aqui para vocês verificar como funciona. Olha aqui, ele internamente tem uma mola que sempre faz que a tecla fica para cima. Ao pressionar, ele vai para baixo. Assim, o campo magnético fica bem na posição exata entre as paletas do head switch, gerando assim a passagem de corrente elétrica. Vou soltar a chave Phillips aqui. Tem uma porquinha aqui atrás, que utiliza ainda aquelas colas para evitar que solte mecanicamente. Pronto, soltei aqui, para vocês verem, tem um head switch aqui instalado. Vamos ver como é mecanicamente isso aqui. Vou abrir aqui para vocês verificarem, soltar o parafuso aqui. Deixa eu aproximar a câmera. O conceito mecânico disso aqui eu sempre achei interessante. É um conceito simples. Aqui está a mola. E aqui dentro temos um ímã redondinho aqui onde o head switch passa por dentro. Enquanto a gente não pressiona a tecla, ele fica bem afastado do head switch. Ao pressionar aqui, o ímã vai ficar bem próximo. Assim o head switch detecta o campo magnético do ímã, fechando os contatos dele. E temos assim a detecção da tecla para um teclado antigo. Bem pessoal, como podemos verificar aqui, eu montei uma estrutura de teste para vocês verificarem como funciona o head switch. Aqui eu tenho um multímetro que vai estar testando a continuidade, o microscópio para vocês verificarem como ele funciona na prática. Eu gosto sempre de trabalhar com questões práticas aqui no canal. O head switch ele possui duas chapas ferromagnéticas, como mencionei. Como podemos verificar, existem duas pontas desse
dessas chapas ferromagnéticas. Imagina ela como uma mola. Sem o campo magnético, ela volta para a posição inicial. Com o campo magnético, ela é atraída fechando o contato. Para aguentar os arcos voltaicos de fechar e abrir os contatos, existem elementos que aguentam esse trabalho ao fechar o contato. Eu vou deixar alguns desses elementos aí na tela para vocês. É bem interessante esse conceito, porque se fosse diretamente o ferro ali, logo o head switch deixaria de funcionar. Eu vou aproximar o ímã, como vocês podem verificar aqui, ó. Fechou o contato. Abriu o contato, fechou o contato. Abriu, fechou. Quase não dá para perceber no microscópio, mas ele ajuda a gente a visualizar como funciona o head switch. Como podemos verificar, o head switch é um componente interessante. Como eu mencionei, no invólucro dele existe um gás inerte. Esse gás inerte pode ser o nitrogênio ou o próprio vácuo. O head switch que tem gás nitrogênio internamente dentro dele, ele tem a característica de suportar tensões entre a ordem de 220 a 230 volts. O que é selado a vácuo possui a característica de aguentar milhares de volts. Visto o head switch na prática no microscópio, agora vamos ver como podemos ligar esse componente no Arduino. Agora vamos para a conexão do Arduino com o sensor head switch. Eu vou desenhar de uma forma simplificada para vocês compreenderem. Resistor de 10 ohms vindo do 5 volts do Arduino, do pino 5 volts do Arduino aqui. Ele pega, vem, entra no head switch, em um dos lados do head switch, não importa. E o outro lado do head switch pega, vai para o GND do Arduino, bem semelhante à conexão do sensor fim de curso. Nesse ponto aqui do circuito, a gente pega, puxa um fiozinho e conecta no pino 2 do Arduino. Pino 2 do Arduino. Beleza? O circuito é bem simples. Como vai funcionar aqui? Eu tenho esse resistor 10K aqui. O Arduino sempre vai estar lendo nível 1 verdadeiro aqui. Quando eu pressionar aqui, quando eu aproximar o ímã aqui do campo magnético e fechar o contato aqui, o Arduino vai ler nível 0, false, porque vamos fechar o circuito aqui e o nível vai para 0, desse ponto aqui vai para 0, vai ficar false. Aqui temos o Arduino, vamos pegar o jumperzinho aqui, vamos conectar o fio vermelho no 5 volts aqui, o fio azul no GND e, por fim, o sinal que vai ser a informação que vai vir do head switch, se ele está fechado ou não, vai no pino 2 do Arduino aqui. Compreendido isso, vamos para o protoboard aqui e conectar o resto dos componentes do circuito. O positivo, vamos conectar no barramento positivo do protoboard, o negativo no barramento negativo do protoboard. O resistor 10K, vamos conectar no positivo aqui. O head switch, vamos conectar nesse ponto do resistor aqui, ó. Como eu expliquei antes, o protoboard, nessa parte funciona dessa forma aqui. Aqui é um barramento comum. E aqui vamos conectar no barramento negativo. Beleza? Aqui, o sinal de informação que vem do head switch para o Arduino, que é o pino 2, vamos conectar entre o resistor e o head switch. Feito isso, agora vamos para a programação. O primeiro passo é abrir a IDE do Arduino. Com a IDE aberta, ela vai abrir dessa forma, se você não programou nada nela ainda. Vamos ver se nosso Arduino está configurado corretamente. Se caso o seu Arduino estiver conectado, ele vai aparecer aqui
como o nome da COM, nesse caso a COM3 é do meu Arduino, pode ser outros números, isso vai depender das COMs livres no seu computador. Nos Arduino genérico, geralmente não aparece esse nome Arduino Uno, e para configurar em Arduino Uno, você vai nessa aba aqui dessa janela, vai em Arduino AVR Boards, Arduino Uno, beleza? Configuramos nossa ideia para programar o Arduino Uno. Agora, vamos compreender o código. Quem assistiu à aula passada já pode executar o código para verificar. Mas primeiro vamos configurar nosso Arduino. O Word Setup, isso aqui é para quem não assistiu à aula passada, mas eu aconselho você a assistir. O Word Setup seria tipo uma BIOS do Arduino. A gente define quais pinos vão ser entradas e quais pinos vão ser saída. Se ele vai ter comunicação e que tipo de comunicação vai ser. Nesse caso, a gente vai copiar aqui do código passado as configurações básicas aqui. Aqui nessa linha a gente está definindo o pino 2 como entrada e estamos definindo uma comunicação serial. Imagine a comunicação serial como uma página de internet simples para o Arduino se comunicar com o computador. Não é isso, mas é um jeito de fazer uma analogia para quem está começando. Vamos para outra linha do código da aula passada. Nessa linha aqui, a gente define uma variável, beleza? Essa variável, imagina ela sendo uma gaveta. E essa gaveta pode ser aberta em qualquer parte do programa e buscar a informação que está dentro dela. Nesse caso, a gente está lendo o estado da entrada digital 2, digital head 2, e imprimimos na entrada serial gaveta e esperamos um tempo. Aqui no Word Loop, imagina ele sendo um loop de vídeo de TikTok. Ele fica eternamente aqui rodando se ninguém tirar ele daqui de dentro ou interromper ele. Nesse caso, a lógica de programa executa linha por linha para executar nossa função no Arduino. Compreendido isso, vamos descarregar o software para o Arduino e testar. Para descarregar o software, você vai nessa função aqui, ó. Ele está pedindo para eu salvar, vou botar aqui um teste aqui, sensor read. Está compilando o software, compilar é verificar se não existe nenhum erro. Caso estiver tudo certo, ele vai carregar diretamente para o Arduino, como podemos verificar aqui. Os LEDs vão piscar, ele carregou o software. Agora, vamos abrir aquela página de internet que eu mencionei. Vamos em ferramenta, monitor serial. Estamos verificando aqui que o Arduino está lendo sempre 1, porque a gente está com nível alto ali no resistor, como eu expliquei no esquema. Estamos com 5 volts ali. Antes de mais nada, verifique se a sua taxa de velocidade aqui da serial está igual com a taxa configurada aqui no Word Setup. Eu vou pegar o ímã aqui e aproximar do head switch para verificar. Ó, eu nem cheguei a encostar no head switch, ficou 0. Vou afastar, ficou 1. 0, 1. Beleza, pessoal? Seria isso a aula de hoje. Na próxima aula eu vou tentar trazer algum exemplo prático referente ao head switch. As aulas não seguem uma sequência porque eu faço outros vídeos para deixar um conteúdo mais interessante e não tão maçante para o canal. Espero vocês na próxima aula. Obrigado.